Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre Scheduler Activation. Primeiramente, pergunto, como é que o Scheduler Activation inicializa? Como é que o Scheduler Activation começa? Quem que chama ele? Então, primeiro, antes de responder essa pergunta, eu vou responder outra pergunta. Como é que a gente começa um programa? O que acontece quando a gente começa um programa? A gente começa aqui com o programa A, uma pressão A e o disco. E aí a gente faz fork. Fork nada mais é que clonar. Então, a cópia da imagem A vai estar aqui na imagem A. Depois, qual a próxima chamada? Só lembrar que é o exec. O que o exec faz? O exec vai carregar um outro código aqui, virou B. Tá? Por que aqui no Unix então, a gente tem fork e exec ao invés de ter uma chamada só, por exemplo, create process? Porque dessa maneira fica mais fácil você configurar o ambiente do processo filho. Quando você faz fork, ele vai herdar os ponteiros, por exemplo, de abrir e fechar arquivos. Aí você pode configurar os arquivos, se você quer deixar abertos os pipes, depois você faz o exec. Continuando aqui. E agora, o que ele vai executar aqui? Ele vai executar main, certo? Então, como é que começa o Scheduler Activation? Imagina que tem uma função thread que está numa biblioteca. E aí, o Scheduler Activation, ele é parte dessa biblioteca. Essa biblioteca, como é que ela é anexada ao programa? Quando você compila, você inclui qual biblioteca que você quer. Apenas o menos LP threads. Então, ele vai embutir o código da parte de threads no seu programa. Quando for executar, a biblioteca vai estar lá. Então, no caso é o seguinte, para as threads no nível do espaço de usuário, antes de você começar o seu main, ele vai começar o código que inicializa as threads. Então, ele vai estar na biblioteca e vai chamar, sei lá, thread, vai chamar a parte da biblioteca para inicializar as threads no espaço de usuário. Depois continua com o código principal. Então, dessa forma que a gente inicializa aí o Scheduler Activation. Lembrando, qual que é o papel do Scheduler Activation? A abstração é que cada thread no espaço de usuário equivale a um processador virtual. Então, você tem aqui N threads, eu tenho N processadores virtuais. Tá? Essa é a abstração. Como é que é a implementação? Você vai existir aqui, então, para vocês uma biblioteca thread que é anexada quando você compila o programa. E aí, se você tiver N threads, você vai ter no kernel N Scheduler Activation. Tá? Então, existe um invariante aí. Vai existir um Scheduler Activation rodando para cada processo assinalado por espaço do usuário. E esse Scheduler Activation vai estar mapeado para um processador da máquina. Vamos lá. Agora, como é que funciona, figura 1 do artigo aí, né? Como é que funciona quando uma thread é bloqueada? Tá? Então, aqui eu tenho um espaço de usuário, duas threads rodando, e aí aqui a gente tem o escalonador das threads. No espaço do kernel eu tenho aqui o Scheduler Activation. Então, a thread do usuário vai fazer um read, tá? Só que esse read vai ter que acessar o disco. Aqui que o kernel vai fazer, ele vai bloquear essa thread no espaço do kernel. Por quê? Porque tem que fazer um acesso a disco. Tá? Enquanto não receber, está bloqueado. E aí vai ficar todas essas threads paradas? Isso é ineficiente. Então, o Scheduler Activation resolve esse problema. Como? Ele vai criar, né, um novo Scheduler Activation. Cria o Scheduler Activation. Tá? E aí, com essa criação, ele vai fazer um opcall. Então, o opcall, gente, é o oposto do syscall. Tá? O syscall é quando o espaço do usuário faz uma chamada para o kernel. E aqui, no caso, o kernel vai devolver com o espaço do usuário com o opcall. Nesse opcall, o que ele vai falar para o espaço do usuário? Toma aqui um Scheduler Activation e, além disso, deixa eu te avisar. Ó, o T1 está bloqueado, tá? Você vira aí. Né? Agora, no espaço de usuário, o scheduler vai saber que vai fazer? Vai salvar o contexto da T1. O que é o contexto da thread 1? É o instruction point, é o ponteiro da próxima instrução a ser executada, e o ponteiro da pilha.
E aí depois, o próprio scheduler do espaço do usuário pode escolher uma outra thread para recomeçar utilizando esse scheduler activation que ele tem. Então, dessa forma, quando a thread 1 fizer uma leitura e bloquear, você pode ter outras threads sendo executadas. Belezinha? Entendido? Agora, completando o exemplo aí. O que acontece quando a etapa de saída é incompleta? Eu vou lembrar que a thread fez aqui uma requisição de leitura e agora completou a leitura. Tá? Então, o disco aqui devolve os dados, né? E aí avisa para o kernel, ó, devolve aqui os dados. O que eles vão fazer? Ele vai desbloquear, então, Scheduler Activation. Tá? Mas aí vem a pergunta, como é que o Scheduler Activation vai notificar o espaço do usuário para ele acordar? Como? O que acontece? Se pensar em interrupção, gente, a interrupção é do dispositivo para o kernel, não é do kernel do espaço do usuário. Então, o que a gente fez no exemplo anterior? No exemplo anterior, a gente fez o quê? A gente criou uma nova Scheduler Activation, não é isso? Então, não tem como, tá? Scheduler Activation notificar o espaço do usuário, a não ser criando uma nova Scheduler Activation. Então, é isso que ele vai fazer, tá, gente? Então, ele vai preemptar uma outra Scheduler Activation, tá? Para compensar que ele vai criar uma nova Scheduler Activation. Por que ele está criando isso? Que é como que ele tem para notificar o espaço do usuário. Então, a solução que ele criou aqui é criar uma nova thread. Quando ele cria essa nova thread, aí vai fazer o upcall com o espaço do usuário. Agora o espaço do usuário está sabendo que tem uma nova thread, que é o da parou, e ele vai escolher alguma para parar. Então, vai escolher coisa para parar, tá? Para começar a 5 de novo, que era passo 5, que era para começar a thread 1 de novo, que tinha sido bloqueado anteriormente. Então, agora ele vai ter de novo um Scheduler Activation e ele vai estar executando a thread que foi bloqueada. O chunk do exemplo é que ele precisa criar um Scheduler Activation para poder comunicar com o espaço do usuário. Você está na figura 1, tá? Dê uma olhada na figura 1, que tem as bolinhas, a bolinha branca e duas bolinhas pretas. Esse exemplo. Outro exemplo, que está no parágrafo de baixo, é como é que o kernel pode tirar um processador, né, e dar para um outro processo. Então, imagine aqui que a gente tenha duas threads. O espaço do usuário ser executado, então vamos ter pelo Scheduler dois processos, está mapeado para dois processadores aqui no mundo físico. Então, a thread 1 no X e a thread 2 no Y. Aí, suponha agora que eu queira tirar um desses processadores e alocar para um outro processo. Então, vai ficar só uma thread rodando. Então, o que ele vai fazer aqui, gente? Ele vai fazer o seguinte. Primeiro, ele vai preemptar o X. Depois, ele vai preemptar o Y. Por que ele preempta 2? Porque, como eu falei para vocês, para eles comunicarem com o espaço do usuário, só criando um novo. Então, para ele criar um novo, eu tenho que tirar 2. Mas agora ele cria um novo. Quando ele cria um novo, ele consegue fazer uma call, né, para o espaço do usuário. O espaço do usuário, então, agora fica sabendo, né, que tirou os 2. Vem aqui na comunicação do upcall. Faz aqui, upcall e fala, ó, preemptei x e y, preemptei thread 1 e 2. Se vira aí. Aí, normalmente, no espaço de horas, você tem uma fila que chama de runnable threads, que é a fila das threads que estão executando e tem a fila das threads que estão em modo de espera para poder executar. Aí, o espaço de usuário aqui, o scheduler, vai colocar T1 e T2 nessa fila. Tá? Por quê? Porque no opcall aqui ele avisou que as threads XY foram conectadas. Então, ele vai tirar o 1 e 2 de runnable e vai colocar na fila. Tá? E agora, ele tem um novo Scheduler Activation. Então, ele pode usar Scheduler Activation para alguma coisa. Então, ele vai escolher uma nova thread para rodar. Tá? Então, no exemplo aqui, o User Level Scheduler vai escolher uma thread da fila Red Queue para executar. No caso aqui, eu escolhi a thread T1. Tá? Dessa forma,
a thread tem uma, agora vai estar executando. Então, dessa forma, o que eu tinha? Eu tinha 2 threads executando, agora só tenho uma. Qual que é a dica aqui? Ele teve que criar essa nova thread. Então, ele usa essa thread para fazer o open call aqui. Então, a gente viu aí 3 exemplos de funcionamento, passo a passo, do Schedule Activation. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.